Olá, espero que estejam bem. Vou começar pedindo desculpas pela demora para a postagem desse vídeo. Aconteceu algumas coisas fora do planejamento do projeto. O projeto foi escrito 3 meses atrás, se não me engano, e não estava dentro do cronograma. O meu estágio cair na sexta-feira, que é no mesmo dia do projeto, né? Eu estou dando aula agora no Pindorama, que é uma escola aqui da cidade. E além disso, se acontecesse o meu estágio, né, que era previsto o estágio, mas eu não sabia que ia no mesmo dia do projeto, está sendo presencial. 3 meses atrás a gente não imaginaria que a gente estaria voltando para presencial ainda esse ano, talvez. Então, isso já é uma complicação um pouco significativa. E eu também comecei a trabalhar, arranjei emprego. Então tá ficando um pouco mais apertado o meu horário. Então eu peço desculpas pelo atraso na postagem, mas eu vou tentar não deixar de postar um vídeo. Então, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre volumetria. E é nessa parte que a maior parte das pessoas desiste. É a parte complicada, é a parte onde você tem que se desapegar da sua visão bidimensional, né? Ou de uma dimensão apenas, e tentar entender um pouco mais os objetos de uma maneira tridimensional com seu volume, né? Então a gente vai falar um pouco sobre volumetria e eu vou usar formas básicas. Vou falar um pouco sobre cubos e cilindros. Cilindros que são o maior inimigo dos artistas desde sempre, e depois vocês vão entender o porquê. Mas vamos lá. Então eu vou começar desenhando um cubo, né? Só que eu vou começar desenhando esse cubo um pouco diferente, tá? Eu vou desenhar esse cubo aqui. Mas esse cubo aqui, a gente vai estar olhando ele perfeitamente de lado, certo? Vou colocar essas gradezinhas pra gente entender melhor, né? Para ter uma guia, né? É sempre importante você fazer linhas para ter guias. E daí eu vou colocar um pouco mais para baixo. Eu vou colocar uma miniatura aqui em cima para a gente ver como seria esse objeto de cima. Então, se esse cubo é enxergado de cima, a gente só vai estar enxergando a parte de cima. Logo, ele parece um retângulo para nós, né? Porque visto de cima, perfeitamente de cima, a gente só tem esse retângulo. E eu vou desenhar uma nova forma para vocês verem como é importante a gente tirar esse entendimento de uma dimensão apenas e trabalhar com 3 dimensões, porque fica mais fácil a leitura de vários objetos. Eu vou desenhar agora um cubo também, que quando visto de cima, ele não está retinho, né? Ele está meio de lado, né? As arestas estão mais de lado. Então, esse objeto vai estar assim, nessa rotação, esse cubo. E como seria esse cubo visto de lado? Então, por mais estranho que seja, se a gente vê um cubo nessa rotação perfeitamente de lado, seria assim que a gente enxergar ele. Aí você diz, é exatamente da mesma forma que o outro? É exatamente da mesma forma que o outro. Vou botar as linhas aqui pra gente enxergar, entender melhor a imagem. Tá vendo? Essa parte aqui é essa parte aqui, ó. Entenderam? Só que a gente tá vendo de lado, né? Então fica um pouco complicada a leitura da imagem, né? E é por isso que a gente tem que trabalhar em outras dimensões. E é por isso que eu vou ensinar a vocês um pouco como manipular um pouco a rotação dos objetos para que a figura fique mais clara. É um pouco difícil de você enxergar isso aqui como um cubo, ainda mais rotacionado dessa maneira aqui, né? Então o que a gente faz? A gente adiciona mais um plano, né? Aqui a gente só está enxergando um plano, uma dimensão, a gente adiciona uma segunda dimensão para dar um volume para esse objeto. Então eu vou desenhar esse mesmo cubo
tentando desenhar do mesmo tamanho. Certo? Só que vamos dar uma visão da parte de cima. Então a gente está movimentando a câmera que estava perfeitamente centrada aqui no meio. A gente vai estar enxergando um pouco mais aqui em cima. A nossa linha de visão aumentou um pouco. Então a gente enxerga a parte de cima do cubo. Dessa maneira eu vou botar as linhas. Certo. Agora parece um pouco mais um cubo, né? E a gente chama isso de desenho de 2 pontos de visão, tá? Quando, se for necessário, eu vou ensinar um pouco de perspectiva, mas eu não sei se precisa para ilustração botânica necessariamente, porque o nosso tempo é curto. Mas a gente chama de 2 pontos de visão porque a gente tem só 2 dimensões, né? A gente só tem risco vindo assim deste lado. Então a gente chama de 2 pontos de visão apenas. Mas enfim. Então como ficaria esse objeto aqui, que é um pouco mais complicado, né? Porque ele está rotacionado, né? Como seria? A gente começa então desenhando os 2 lados dele também. Então a gente tem as laterais. Quando você faz desenho de formas geométricas, uma coisa muito importante e uma dica que eu dou para vocês desenhar figuras geométricas é vocês prestarem atenção no ângulo dessas linhas, porque esse ângulo tem que se repetir. Por exemplo, esse ângulo aqui tem que ser o mesmo ângulo dessa linha aqui, e esse mesmo ângulo tem que se repetir aqui. Então isso aqui tá um pouquinho, vocês têm que treinar o olho nisso, né? Não tem muito o que fazer. Essa linha reta aqui, se ela é reta aqui, tem que ser reta do mesmo jeito, do mesmo comprimento. E essa linha aqui tem que ser a mesma dessa aqui do lado. É assim que se faz um objeto tridimensional certinho. Os ângulos vão se repetindo, né? Então, ok, nós temos o nosso cubo visto um pouco agora de cima, né? Esse mesmo cubo que antes estava sendo visto de lado, agora ele está sendo visto um pouco de cima. Então eu vou refazer essas linhas aqui, laterais, que são nossas linhas guias, pra gente entender, certo? Não tá perfeito, tá? Mas o que importa nessa sessão aqui é vocês entenderem, então, que vocês têm que tentar copiar para fazer um objeto tridimensional assim da sua cabeça, sem usar as regras de perspectiva, é você tentar o máximo possível que essa linha seja a mesma dessa linha, certo? Que esse ângulo aqui seja o mesmo ângulo desta linha aqui. Por quê? Olha só. Se você pegar essa linha aqui, né, e você inverter o ângulo, você está achatando, você está deformando completamente o cubo, né? Parece que ele está amassado. Então, para que você faça uma figura tridimensional certinha, você tem que repetir. Então, o mesmo ângulo que você coloca aqui, você coloca nesse lado também. Você vem repetindo o ângulo, sabe?
Então esse ângulo se repete aqui, se repete aqui. Então o mesmo ângulo que você coloca aqui, você tem que colocar aqui, aqui, entendeu? Sempre tem exceções para a regra, mas essa é uma regra no geral bem importante. Certo? Deixa eu apagar porque eu acabei criando várias camadas aqui enquanto eu copiava e colava. Pronto. Certo. Ok. Agora uma parte muito interessante, muito importante, é para vocês conseguirem trabalhar a mente e começar a trabalhar um pouco a imaginação de vocês e vocês entenderem a lógica. É vocês parar para pensar, ok, eu tenho esse objeto, eu tenho esse cubo, eu tô enxergando ele meio de cima, né? E se eu quiser pegar esse cubo e eu quiser rotacionar ele para lá? Certo? A gente vai fazer essa brincadeira mentalmente de movimentar os objetos. E é esse o exercício que eu vou deixar para vocês depois. Você vai pegar esse nosso cubo e vai tentar girar ele para lá. Então, se a gente girar esse cubo, né, girar essa parte aqui para cá, o que vai acontecer? Essa é uma regra que eu acho que é importante que vocês tenham anotado na cabeça. É que sempre que você rotaciona um objeto, os ângulos vão mudar, né? Esses ângulos que eu estou falando aqui, sabe? Daqui, que tem que ser iguais, vai acontecer uma mudança. Esse lado aqui e esse lado aqui vão acontecer duas coisas diferentes. Se eu rotacionei para esse lado, essa face aqui, ela vai esticar. Ok? Enquanto essa outra parte aqui, ela vai ser amassada. Ela vai amassar. Então, eu vou deixar aqui escrito com a minha letra horrorosa. Então, esse lado estica. E esse outro lado, ele amassa. Espero que seja com 2 S, porque senão eu tô passando muita vergonha. Então vamos fazer isso. Vamos pegar esse cubo e vamos rotacionar um pouco. Então, a gente tem esse ângulo, eu vou colocar em outra cor. Nós temos esse ângulo aqui, que não está perfeitamente desenhado. Então o que vai acontecer com esse ângulo? Ele vai dar uma esticada, ou seja, se ele é assim, ele vai ficar um pouco mais para cá. Ok? Ele vai ficar um pouco mais longo, menos agudo. Então vamos desenhar ele dessa forma. Então a gente pega esse ângulo e dá uma esticada nele, né? Deixa ele menos angular. Então, se eu desenhei esse lado aqui, né? Esse aqui tem que ser mais ou menos no mesmo ângulo, certo? A regra continua a mesma, tá? Certo? Assim. Então essa queda aqui vai ser do mesmo jeito. E o outro ângulo, que antes estava igual, né? Era pra ser igual, pelo menos. O outro ângulo que era pra ser igual aqui, o que ele vai acontecer? Ele vai dar uma amassada. Ele vai ficar mais drástico, mais angular. Então, se ele era assim, ele vai ficar mais ou menos aqui, sabe? Quanto mais você quer rotacionar. Então, eu vou desenhar ele um pouco mais angular, um pouco mais para cima, né? Então, se esse ângulo se essa linha é desse jeito, aqui em cima vai ter que ser do mesmo jeito. Aí, linha para baixo. Esse ângulo aqui tem que ser repetido aqui. Ok.
E esse ângulo aqui tem que ser repetido aqui. Só dar uma diminuída que eu acho que eu fiz muito comprido. Certo. Então o que a gente fez aqui? Eu ainda posso fazer um pouco mais para ficar mais claro. Vou fazer um pouquinho mais, tá? Porque eu sinto que eu deixei o objeto um pouco menor do que ele é. Vou botar mais para cá. Certo? Assim, ó. Beleza. Então o que a gente fez aqui? A gente esticou esse ângulo aqui. Esticou essa visão que a gente tem, né? Esse plano. E amassou um pouco outro plano. Dessa maneira a gente está enxergando um pouco mais essa parte. E menos da outra. Então a gente não fez isso perfeitamente, mas a gente rotacionou o objeto um pouco mais para lá, né? Então eu vou colocar novamente as linhas guias aqui pra gente conseguir enxergar melhor onde é o centro do objeto. Por estar fazendo sem referência e diretamente da cabeça, a gente modificou um pouco mais outros ângulos. Mas é para que vocês comecem a treinar e entendam na cabeça de vocês essa parte de que toda vez que você movimenta um objeto, né, quando você quer enxergar mais uma parte, você tem que esticar um ângulo e amassar o outro ângulo. É basicamente essa a regra de movimentação de objeto. Certo? E agora vamos fazer a mesma coisa com um cilindro. Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu conferir, olha só. Vamos botar um em cima do outro. Para que vocês consigam enxergar. Que a gente tentou miseravelmente, mas tentou, né? Eita, o que foi que aconteceu? Deixa eu pegar esse objeto aqui. Copiar, desculpa pelos cachorros, tá? Vamos pegar aqui. Selecionar. Tá. Seleciona de novo. Ok, então tentando colocar os dois do mesmo tamanho, a gente mudou um pouco o ângulo da nossa visão. Continua enxergando em cima, mas você pode ver aqui, ó, comparando esses dois ângulos, que a gente está enxergando um pouco mais ele e um pouco menos aqui atrás. Certo? Que era a nossa ideia inicial. Então a gente conseguiu cumprir bem até esse propósito. Rotacionamos até que bem. Certo, agora vamos para o cilindro. Cilindro é um pouco mais complicado porque ele não tem ângulos retos, sabe? Ele não é uma forma... A gente não consegue seguir ângulos tão certinhos assim, sabe? Não é uma linha reta. Ele é um oval. E daí, por exemplo, esse meu oval tá errado. Porque esse ângulo aqui tem que ser o mesmo ângulo desse ângulo aqui. Tem que ser o mesmo ângulo desse ângulo aqui. E o mesmo ângulo desse. E isso é um pouco mais difícil de controlar do que só linhas. Aqui tá mais certinho agora. Então o cilindro é um pouco mais complicado de fazer porque
é mais difícil, você tem que ter o olho mais treinado, a mão mais treinada para você conseguir acertar esses ângulos. Esses ângulos aqui laterais. Então, vamos fazer o cilindro, né? Então, o cilindro, quando você enxerga de cima, né? Ele não deixa de ser um retângulo. Se você pegar qualquer coisa que é cilíndrica, se você estiver olhando de cima, é um retângulo. E daí a gente vai fazer novamente o mesmo cilindro, né? Seguindo essa ideiazinha, exercício proposto aqui. A gente vai ver um cilindro meio de lado. Então eu vou colocar esse retângulo, né? Que é a maneira que a gente enxerga um cilindro, né? De cima e do lado. Ok. Então a gente tem a visão superior desse cilindro. E agora vamos ver a parte, olhar esse cilindro de frente. Então o cilindro de frente, perfeitamente, a gente tem um círculo. Se eu tô tremendo muito é porque eu tomei muita cafeína. Tá. Então vamos colocar a nossa linha grade aqui. Pronto, perfeito. Então, nós temos nosso cilindro visto assim. De frente, perfeitamente. E agora a gente vai enxergar então a parte de cima do cilindro, né? Vamos dar mais uma dimensão para que ele não pareça um círculo. Porque objetos vistos de certos ângulos, eles tendem a parecer outra coisa. Então a gente tenta copiar esse mesmo círculo, que vai ser bem difícil, já que é círculo e isso é bem mais difícil do que só um quadrado. Certo? E na mesa digitalizadora fica mais difícil ainda. Tá. E tem então, vou diminuir um pouco mais também. Aí tem então aqui esse bocal desse cilindro aqui. Deixa eu diminuir o tamanho. E agora a gente vai enxergar então a parte de trás dele. Então a gente vai enxergar essa parte de trás do cilindro. Tá muito achatado esse meu círculo, hein, meu amigo. Deixa eu ajeitar ele. Como é que você pode fazer para você fazer um círculo mais correto, mais perfeitinho? Coloca a cruzinha no meio. Tá. Então esse ângulo aqui do cilindro, ele tem que se repetir aqui. Certo? Então aqui a gente tem um cilindro bem mal feito. Porque eu sou um dos odiadores de cilindro e eu não fiz exercícios suficientes. E eu tô sendo um pouco hipócrita, né? De falar de cilindro, sendo que eu não gosto muito. Mas eu odeio eles, mas eu pelo menos sei da importância dos cilindros, tá? É só que eu acho um exercício um pouco chatinho de fazer. E o meu maior defeito na arte é ser preguiçoso. Sou muito preguiçoso com o meu treinamento. Tanto que demorou diversos anos para eu começar a treinar os fundamentos. Eu só desenhava. Então aqui a gente tem esse cilindro todo achatadinho. Certo. Que dificuldade para fazer um cilindro, meu Deus do céu. Mas o importante aqui é a lógica por trás, tá? Depois vocês peguem
sei lá, um rolinho de um papel higiênico ou qualquer coisa que seja cilíndrica e vocês façam esse desenho, olha, fazendo de lado. Eu vou deixar prometido aqui que a próxima vez que eu vim aparecer com cilindro eles vão estar melhores do que esse. Ok. Então vamos ver agora esse cilindro visto de side view, 3/4, meio de lado, dá pra chamar de todas essas maneiras. Então esse ângulo aqui que já tá feio, já tá ruim, ele vai ter que achatar. Então ele vai ser visto um pouco mais achatadinho. Vai parecer uma elipse, eu acho que é uma elipse. Certo? Então vamos lá. E daí esse ângulo, o importante é que vocês decorem isso, vocês ignorem o meu cilindro feio, é lembrar que façam melhor na nossa casa, tá? Que esse ângulo aqui tem que ser o mesmo ângulo aqui, tá? O segredo é esse, basta praticar. Já ficou um pouco melhor. Certo? Então a gente tem a nossa grade para enxergar melhor. E daí nós temos isso aqui, essa outra grade para a gente enxergar um pouco melhor esse cilindro. E cada uma dessas linhas que eu estou desenhando aqui, em teoria, eu sei que não tá, deveria ter o mesmo ângulo de rotação que esse aqui. Então esse ângulo aqui se repete ao longo, tá? De todo o cilindro. Mesmo que não estejam. Ouçam o que eu digo e não façam o que eu faço, pelo amor de Deus. Certo. Então, nós temos essa visão mais de lado aqui desse objeto. E nós vamos fazer agora ele enxergando um pouco mais a parte de cima desse cilindro, né? Então o ângulo aqui vai ter que ser mais achatado ainda. E tá vendo como é complicada essa parte do cilindro? Porque, sei lá, pelo menos pra mim, que sou horrível com isso, eu não consigo, eu entendo a lógica, mas eu não consigo ver tanta diferença. Óbvio, eu consigo perceber a diferença, mas a diferença é mais sutil dessa parte do bocal do cilindro do que no cubo. Não sei, pode ser só pra mim. Tá. Então ele tem aqui. E daí a gente vai enxergar um pouco mais da parte de cima desse cilindro. Certo? Então esse mesmo ângulo aqui tem que ser repetido nesse outro lado. Eu vou ser sincero com vocês, eu bem que tinha pensado em fazer os cilindros, né, separados dos cubos, para eu dar uma treinada. Eu treinar especificamente para aula. Mas vamos aprender juntos.
Minhas linhas estão totalmente tremidas porque eu não tenho confiança nenhuma fazendo isso. Tá, então aqui a gente tem a visão um pouco mais de cima desse cilindro, embora ele esteja mal feito. E, novamente, se eu quiser rotacionar um cilindro, qualquer objeto, eu vou pegar esse aqui como exemplo. Se eu quiser pegar esse cilindro aqui e eu rotacionar ele novamente para cá, o que vai acontecer? Os ângulos vão se achatar. Então, aqui, né, esse ângulo aqui, ele vai ficar um pouco menos angular e o outro ângulo ele vai ter que fechar mais, como aconteceu nos outros objetos. Então, nós desenhamos o bocal onde estaria assim, né? A gente pode ver aqui. Vou pintar com cores aqui porque eu vou ter que tentar passar a ideia sem estar desenhado perfeitamente, o que é horrível. Mas essa meia-lua, né? Imagine isso aqui como uma meia-lua, por isso que a gente divide em dois e faz as grades. Essa meia-lua aqui, ela tem que ser mais vista do que essa aqui, entendeu? E é isso que eu estou tentando fazer aqui. Tentando fazer. Tá vendo? Nós estamos mais mostrando dessa parte do que a outra parte. E é assim que a gente rotaciona um cilindro. Então esse ângulo de rotação aqui tem que ser parecido com o outro, mas mais achatado. Mais ou menos assim. Então esse ângulo aqui, né, de cima, ele vai esticar, né? Vai ficar um pouco mais reto, porque a gente vai estar enxergando mais dele. E com cilindros, como eles são objetos mais profundos que cubo, a gente tem que prestar atenção um pouco no comprimento dessa linha também, tá? Essa linha, ela vai ter que ficar mais comprida, né? Então eu vou tentar desenhar uma linha um pouco mais comprida do que era antes. Acho que assim já tá bom. Vamos tentar repetir da melhor maneira que eu posso esse ângulo aqui. E vou falhar miseravelmente, mas... beleza, temos o nosso cilindro rotacionado um pouco mais. Então, quando você... deixa eu fazer o bocal do mesmo tamanho, para que vocês entendam, consigam ver um pouco melhor. Com a magia do Photoshop. Aqui. Eu posso fazer um pouco menor isso aqui, tá muito grande. Acho que aqui é justo. Deixa eu apagar. Beleza. Pro propósito de ensinar lógica, acho que tá bom. Então, a gente... o importante de vocês terem entendido dessa aula é que quando você desenha objetos para você tentar fazer eles o mais precisos possível, você precisa prestar atenção em ângulos. E esses ângulos precisam se repetir ao longo
do desenho. Outra coisa, sempre que você está movimentando esse objeto, o lado que vai ser mais visto, que vai ficar maior, e os ângulos vão esticar, como nesse exemplo aqui. E os ângulos que estão saindo da nossa visão, eles vão dar uma amassada, né? E a mesma coisa acontece com os cilindros, mas são um pouco mais complicados e são um pouco mais sutis essas diferenças. Então é basicamente isso que eu vou deixar para a aula de vocês hoje. E eu gostaria que vocês treinassem. E como eu disse no começo, essa é a parte onde todo mundo desiste, porque é a parte mais complicada. Eu gostaria que vocês treinassem com objetos. Vocês podem, como eu falei no começo, ser um rolo de papel higiênico, de papel toalha, qualquer objeto que seja cilíndrico, e vocês tirem fotos, ou usem segurando com a mão mesmo, mas vocês girem eles e tentem desenhar eles de diferentes ângulos. Isso vai armazenar uma biblioteca de memória para vocês, um entendimento tridimensional incrível. Vocês não podem subestimar. Eu não subestimo, eu sou bem preguiçoso, mas eu não subestimo isso. Eu sei que isso vocês vão mudar da água pro vinho. É basicamente isso que eu vou dizer para vocês. Qualquer 1 hora que vocês passarem treinando isso, vai ser um avanço gigantesco. Talvez vocês não notem logo no começo, mas conforme vocês forem treinando isso, o entendimento, sabe? Simplesmente dá um estalo na sua cabeça e você começa a passar a entender isso. E daí cada vez mais vocês não vão precisar usar referências, porque vocês já vão ter desenhado objetos e os desenhos vão sair de maneira natural. Então é basicamente isso a aula de hoje. Muito obrigado a quem assistiu até o final. Peço perdão pelos cilindros e tchau, tchau.